Então, é você dizer, mas tem muitas palavras em português, você tem lâmpada, você tem íngreme, você tem várias outras palavras do português. Sim, eu sei, só que são importações, inserções tardias do latim clássico. Tardias que eu digo aí em torno do século, talvez, 14 até... Não, antes um pouco. Porque é por conta da atividade eclesiástica que esse latim clássico se insere na nossa língua, tá? Tá claro até aqui, gente? Sim. Tá. Bom, na gramática normativa você vai encontrar as três possibilidades. Eu não vou ficar aqui retomando, porque eu já tinha mencionado que o que agudo corresponde a oxítono, grave a paroxítona, etc. Mas vamos pensar aqui nessa nomenclatura mesmo, esdrúxulas ou paroxítonas, né? Eu já tinha dito, elas são inserções tardias do latim, mas também do grego, né? Todas são acentuadas, mas veja que essa tendência, na verdade, de, na língua portuguesa, preferirmos os paroxítonos, não é uma tendência recente, vem desde o latim vulgar. Eu acho que eu comentei com vocês uma obra que é tipo uma gramática do latim, sabe? Tipo, as recomendações da boa fala, lá do período de transição do latim clássico para o vulgar. Chamava-se Appendix Probi. E lá tinha másculo, non másculo, speculum, non speculo. Por quê? Porque eles passaram a falar, por exemplo, escrevendo, a lousa, uma coisa que eu sinto falta nessa disciplina, trabalhando à distância, é a lousa. Sinto muita falta. Então, no latim, falava-se speculum, e lá no latim vulgar, começaram a falar speculum. Percebem uma semelhança entre abóbora e abóbora? Fósforo e fósforo? Xícara e xícara? Que outros exemplos vocês conhecem no português? Que passam por esse processo aqui. Tauba, tábua. Não, esse processo é outro. Não. Tauba, tábua é outro. Estalta, estátua é outro processo. Não é o mesmo. Tauba, tábua, é o mesmo processo que aconteceu com genúculo. É que genúculo é uma palavra muito boa, ela tem os dois probleminhas. Então, as pessoas passaram a falar genúculo, passaram a falar genúculo. Né? E de genúculo, sabem que o U virou O no português, né? O N caiu, virou G, e esse CL em posição que não fosse inicial de palavra, mesmo em posição inicial, ele passou por esse processo. É que em posição inicial ele virou CH, né? O chave, por exemplo. Mas nessa posição de palavra aqui, nessa parte aqui, ele deu origem ao nosso lha. Foi aí que ocorreu a palatização dele. E de geolho, nós temos o quê? Joelho. Então, veja, G trocou o E trocou de lugar com o O veio para cá, certo? Isso é um outro metaplasma, tá? Esse aqui é um metaplasma, esse também é um metaplasmo, mas nós vamos ver esse outro metaplasma depois. Esse aqui não pertence a essa categoria que nós estamos vendo, tá? Quem estava falando comigo? Não lembro, não ouvi direito a voz? Paula. Paula, tá. Gente, tem um exemplo recente aqui para vocês. Eu vou colocar aqui agora, tá? Máscara. Máscara, também. Mas eu lembrei de conge. Vocês estão esquecendo lá do conge, da conja? Do Moro? Sim. Então, que cônjuge passou a conge. Né? Isso é um processo muito comum, né? Acontece no português. E isso tem a ver, e a gente vai dizer, olha, são pessoas pouco escolarizadas? Não, é uma tendência da nossa língua que já nos acompanha de muito tempo, desde o latim. Essa tendência permanece ainda hoje a transformar, então, os
proparoxítonos a paroxítonos. Aqui acho que tem um acento. Todos esses têm acento, eu não acentuei, tá? É obrigatório acentuar. Abóbora. Ai, não. Deixa, depois vocês acentuam aí no computador de vocês. Não estou para ficar agora brigando com o meu teclado, não. Vamos continuar, então, agora com as paroxítonas, né? Já falamos sobre isso. Não, cadê as paroxítonas? Está no final. Porque elas são a maioria da língua, né? Então, primeiro a gente trata dos casos pouquinhos. Então, não é tão difícil você pensar em como... não, é muita coisa para decorar. Não é, porque você vai ter uma grande quantidade de palavras que são paroxítonas. As que são oxítonas, algumas são acentuadas, outras não, especialmente aquelas de sílabas pesadas. E você vai ter, por exemplo, as proparoxítonas todas são acentuadas. O que sobrou desse caldinho aí é um grande número de palavras que são paroxítonas. Então, os oxítonos, eles, na nossa língua, são de 3 origens, basicamente. Francês, africano e indígena. Né? Porque as do português mesmo, que vieram lá mesmo do latim vulgar, na sua maioria, são paroxítonas. Então, elas podem ser terminadas em vogais, como é o caso de jacaré, e também podem ser terminadas em consoantes, como é o caso de amor. Nesse caso, você tem um acento fônico que é marcado graficamente, e aqui um acento fônico que não é marcado graficamente. Então, esse recebe um acento agudo e esse não recebe nada. Essas palavras que têm a forma marcada são a minoria na língua, e elas precisam ter esse acento indicado na ortografia por meio do acento gráfico. No segundo caso, que é o caso especialmente daquelas terminadas em vogais em consoantes, não vai ter marcação nenhuma. É o caso de amor, vigor, jornal, civil e várias outras que terminam em vogais, na maior parte, r e l. Aqui tem acento, tá, gente? Eu não acentuei. É a pressa do teclado, já não dá muito essas coisas, né? Não digita alguns números, você fica um ano para digitar alguns números, já está começando a falhar uns trenzinhos também. Então, nesses dois exemplos aqui, você tem oxítonos que terminam em vogal, né? Perdão, só nesse daqui. Aqui, ó. Essas formas são marcadas e a sílaba tônica, evidentemente, vai receber esse acento gráfico, porque palavras terminadas em vogais, em língua portuguesa, a rigor, seriam o quê? Paroxítonas. São aquelas paroxítonas que, inclusive, resultaram da perda da vogal, da consoante final, lá no latim clássico. Na passagem do latim clássico para o vulgar, a queda daquela consoante final também transforma o padrão acentual da língua, né? Já essas oxítonas que terminam em consoantes, elas não são marcadas na língua, elas não precisam, como ardor, vigor, amor, né? Elas não precisam de acentos. Veja só, segundo essa pesquisa da Bisol, 78% dos vocábulos terminados em consoantes em língua portuguesa são oxítonos, e só 22% são paroxítonos. O fato dessas palavras serem acentuadas revela, então, na grafia da língua, o caráter marcado delas. Normalmente, na língua, vai haver marcação naquilo que não é o paradigma, percebe? Aquilo que é em menor quantidade, até para que não se confunda com aquilo que é de maior quantidade, tá? Aquilo que é mais recorrente, não de maior quantidade, aquilo que é mais recorrente, nós vamos chamar de paradigmático, ou é o paradigma da língua. E, nesse sentido, não leva uma marcação. Já todas as que fogem desse paradigma, de alguma forma, precisam ter o reforço da marcação, tá?
É a distinção que se faz, por exemplo, aqui, entre colher e açúcar, cantar e cadáver, ardor e útil. Essas daqui todas são oxítonas e essas daqui todas são paroxítonas. Para distingui-las dessas, ambas terminadas em can, só essa termina em lã, né? Você vai marcar aquelas que não são oxítonas, né? As que estão... E é fácil, você pode não saber onde está o acento, né? Você não sabe onde está o acento, mas você fala colher, cantar, ardor, vigor, amor. Nenhuma dessas tem acento. E o acento fônico, né? Dela fica no final, na última sílaba. Então, são oxítonas. Aí você pega açúcar, cadáver, útil, lápis, o que mais? Míssil. Perdão. Você percebeu que quando você falou, essas palavras não ficavam com acento tônico lá no finalzinho. O acento delas, né, a sua força respiratória, estava na sílaba penúltima. Se estava na penúltima, então eu tenho que acentuar, tá? Perceberam qual que é o lance? Não adianta a gente ficar jogando um monte de regra também na cabeça do aluno. É melhor levá-lo a construir as regras. Se você mostra um monte de palavras para ele, olha, amor leva acento? Não, né? Vigor leva acento? Não, né? Cantil leva acento? Não, né? Mas onde que a gente fala com mais força? Não é na última sílaba? Ah, todos eles vão se tocar que é. Beleza, então não tá acento. Aí você vai jogando do outro lado da lousa para ele ver as palavras que são oxítonas e que são acentuadas. E aí ele vai perceber por que aquelas oxítonas têm que ser acentuadas. Porque elas são poucas. Não é que as paroxítonas, perdão, não é que as paroxítonas são poucas na língua, mas com aquela terminação, ou seja, consoante, elas são raras. E das que existem em consoantes, a maioria não é paroxítona, é oxítona, tá? Só que a oxítona terminada em consoante não leva acento. As que levam são as terminadas em vogais. Perceberam como você pode ir levando seu aluno a construir hipóteses sobre as questões ortográficas da língua, sem que você precise ficar passando uma lista enorme de regras, exceções, etc., que estão lá na gramática, e a gente nunca memorizando aquilo, tá? Uma coisa importante também é que oxítonas terminadas em consoantes são pesadas, por isso elas recebem um acento, visto que o acento é sensível ao peso silábico. É o caso, por exemplo, de jacaré. Ela é pesada, mas não é travada, viu, gente? Não confundem o peso com a trava. Ela é pesada porque ela tem aqui uma vogal já na sua estrutura e tem um aclive, né? Todas as consoantes que tem, todas as sílabas que tem essa estrutura, consoante e vogal, elas são pesadas. E se for consoante, vogal, consoante, pesada também, tá? As paroxítonas, então, são a grande maioria da nossa língua. Quando uma palavra termina em vogal, o acento dela sempre vai estar, ou não sempre, preferencialmente, na penúltima sílaba. É o caso de cavalo. Quando a última é pesada, preferencialmente, o acento vai cair sobre a sílaba pesada. É o que acontece com amor, por exemplo. Por isso que amor não é paroxítona e sim oxítona. Porque como a última sílaba é pesada, essa aqui é leve, o peso silábico atrai o acento fônico também. Lembrem-se sempre disso, tá? Se o peso silábico determina a atração do acento fônico, por que numa palavra como cadastro, por exemplo, o acento recai sobre das? Por que a gente diz sempre que se uma palavra terminar em vogal, o acento recai preferencialmente sobre a penúltima sílaba e não apenas sobre ela?
Como o nosso sistema ortográfico aponta a marcação de acento na nossa língua? São coisas importantes para você pensar quando organizar uma aula de ortografia, para levar esses questionamentos para os seus alunos. Você não vai falar para eles sobre sílaba pesada, sílaba leve, mas vai mostrar para ele, por exemplo, olha, fazendo questionamentos. Por que você acha que essa aqui tem acento, essa aqui não tem? Né? Vamos colocar faça um inventário de várias palavras que existem na língua, com aquela mesma configuração, preferencialmente com a mesma configuração silábica também, para fazerem comparações e, a partir daí, irem construindo uma hipótese que sustente aí uma construção pessoal de regras. Essa construção pessoal de regras vale muito mais do que o sujeito ficar lá horas e horas tentando decorar regras numa gramática normativa, tá? Outra coisa importante. O acento pode mudar, né? Não só o acento, como a silabação também pode mudar em alguns casos específicos. E a gente vai ver esse processo fonológico que se chama SAND. Não é a SAND da Sandy Júnior, tá? Mas é SAND. Tem o SAND interno e externo. Além disso, tem dois fatores que interferem também na posição do acento na nossa língua. É o caso dos sufixos. Sufixos são aqueles pedacinhos, que são os morfemas. A gente vai estudar na próxima etapa, quando a gente for estudar morfologia, em 2020/5, estão todos convidados a se matricular. Então, você tem os sufixos, que se agregam na ordem das palavras, e os prefixos. Né? Também, o morfema de plural nos nomes, número, pessoas, no caso dos verbos, né? Os morfemas de plural costumam não mudar muita coisa. Os sufixos variam, podem mudar, no caso também dos prefixos. Veja, quando uma palavra sofre um processo de derivação por meio do sufixo, o acento muda. Aqui você tem uma proparoxítona, certo? Uma esdrúxula, árvore. Aí você fez uma derivação. Diminutivo é uma derivação, né? Arvorezinha, você mudou, você deslocou o acento que estava aqui para cá. Eu não estou falando de acento gráfico, de novo, eu volto a falar, estou falando de acento fônico. Casa, então o acento está aqui, certo? Cá. Agora, fale casebre. Você deslocou o acento de cá para zé, tá? Mata, matagal. Então, veja que todos esses exemplos são exemplos de, normalmente, a sufixação leva a um deslocamento no acento fônico. Mas a prefixação não provoca isso. Veja só, feliz e infeliz, igual, desigual, capitalizar, descapitalizar. Não existe deslocamento igual acontece quando você faz a sufixação. Tem outros exemplos também em que pode acontecer o deslocamento. Alguns casos vai haver deslocamento quando você faz o plural ou, no caso dos verbos, a desinência número pessoal. Em outros casos não mudam, tá? É o caso de pato, patos, mudou singular para plural e não mudou, o acento continua em pá. Cantor, cantores. De novo, você não mudou o acento. Dama, damas. Agora, veja aqui. Amava, amávamos. Você deslocou o acento de vá para má. Pode, podemos. Você não só muda o padrão acentual, como também ocorre uma alternância vocálica, né? De ó para o. Canta, cantamos. Toca, tocamos. Então, independentemente de ter o acento gráfico, está ocorrendo aqui o quê? O deslocamento do acento tônico. Sai de uma parte da palavra e vai para outra parte da palavra. Então, você percebe que esses sufixos derivacionais de número, né, e não altera a posição do acento. Mas o número pessoal nos verbos pode provocar essa alteração. Além dessa questão do acento
dessa mudança do acento relacionado a processos de formação de palavra, por exemplo, que você tem a alteração da posição do acento fônico, né? Você também tem outras questões no português que nós já vimos anteriormente, na aula 3 ou 4, se não me engano, sobre a questão do acento em língua portuguesa e desse acento como um mecanismo que nos distingue significados. Então, é o caso de sabia, sabiá e sábia. Se você não marcar com a força fônica, né, adequada, você vai falar uma coisa só. Então, é por isso que aqui eu marquei nas páginas anteriores com um negrito, mas você pode simplesmente marcar também com um acento gráfico que cabe em sabiá e em sábia, né? Sabia, não cabe. É que essa função delimitativa também do acento nos leva a uma outra situação de deslocamento da posição do acento, que é o que acontece quando você tem as junturas. Quando você fala casas amarelas, por exemplo, você está fazendo uma junção. Pai amado também é a mesma coisa, né? Então, você tem uma juntura aqui, você fala como se fosse uma única palavra. Quando você tem vocábulos iniciados e terminados por consoante, como a consoante faz o papel de travamento de sílaba, tanto no início quanto no final da sílaba, início de palavra, final de palavra, o travamento não permite a juntura segmental. Mas quando a sílaba é destravada, uma é travada e a outra destravada, por exemplo, vai haver essa juntura. Por exemplo, em mar alto, você tem essa juntura. Em mar belo, você não tem juntura nenhuma. Tanto que aqui eu falaria mar, se eu fosse falar as duas palavras separadas, mar e alto. Eu nunca falaria mar como um TEP. Aqui ele vira um TEP, mar alto. Eu falaria, e continuo falando mar belo. Alguns vão falar mar belo, mas não vão falar mar alto, vão falar mar alto. Percebe isso? Porque isso é um fenômeno da juntura. Esse fenômeno também acontece no inglês e em várias outras línguas, tá? Quando acontece essa juntura, fica difícil a gente determinar a existência do vocábulo. Porque, inclusive, uma das missões da disciplina de morfologia, na próxima etapa que nós vamos estudar, é definir o seu objeto de estudo. O que é o objeto de estudo da morfologia? Ninguém duvida que seja palavra, mas vamos pensar na palavra como um vocábulo. E o que eu defino o que é o vocábulo? Isso aqui é um vocábulo. É um vocábulo fonológico. Inclusive, eu pronuncio como uma coisa só. Mas é preciso, então, diferenciar o vocábulo formal do vocábulo fonológico. Formal porque diz respeito à forma, tá? E aqui nós temos o caso do vocábulo fonológico, como é também a palavra aqui, o caso. Quando você tem o vocábulo fonológico, pode acontecer alterações de padrão acentual. Então, não, você muda o padrão silábico e também muda o padrão acentual da língua, tá? É isso que eu queria dizer a vocês. Por exemplo, aqui mar é um monossílabo. Aqui em mar alto, mar sozinho virou uma sílaba, porque ral vira outra sílaba e tu vira outra sílaba, percebe? Bom, para esse tópico 7 era isso. Vão anotando as dúvidas, caso vocês queiram depois. Eu não queria interromper, tá? Eu vou colocar os tópicos todos na sequência. O 6, o 7 e o 8. Hoje a aula vai se estender um pouquinho mais, nós vamos nos cansar um bocado, mas eu preciso para poder depois colocar os slides lá e vocês, os slides na gravação picada, e vocês poderem acessar até o sábado. E também porque não teremos mais tempo para ter outra live, né? Então, já vamos fazer tudo hoje. Deixa eu projetar aqui a Professora, você vai liberar quando a prova? Já está liberada. Já? Não está? Não sei.
Alguém olhou lá no sistema hoje? Eu liberei lá ontem à noite. Eu não olhei hoje. Eu olhei hoje e não me lembro de ter visto. Às vezes passa batido, mas não importa. Gente, deem uma olhada ainda hoje, me falem, por favor, porque se eu errei em alguma coisa, ela está salva, graças a Deus. Às vezes eu esqueço de publicar, salvei, não publiquei.